Aldo, Lucas volta, ufa, mas vai pro banco, né? Vai. Tudo bem, Tirone? Fala, galera. Beleza. Vai pro banco até porque ele não joga desde o dia 10 de março. Nós entramos em maio, quase 2 meses de recuperação, né? De uma pancada forte no joelho. Ele vinha treinando já com os companheiros há 2 semanas. Essa semana intensificou, fez um ótimo treino na terça-feira, né? E repetiu na quarta, pós-jogo contra o Náutico, o Zubeldia promoveu uma espécie de coletivo com o Sub-17, justamente para treinar e testar o Lucas. Ele passou no teste e vai para o banco, né? Vai jogar alguns minutos, possivelmente. Para quem ficou 2 meses inativos, de minuto a minuto voltando, não tem condição de começar a partida, evidentemente. Vale lembrar que o Lucas não fez parte da série de 10 partidas invictas do São Paulo, né? Ele não estreou no Brasileiro ainda, não estreou na Libertadores. Então, essas 10 partidas invictas do São Paulo foram sem o Lucas e ele agora retorna, enfim, para fazer a sua estreia no Brasileiro, em princípio, no segundo tempo contra o Fortaleza. Não fala comigo, não precisa ficar mudo, não pode falar, não precisa. Eu sei que você está abalado. Como você falou, no banco, né? Mas eu acho que é impossível que ele não entre um pouquinho, pelo menos, né? Nesse jogo. Acho que depende muito. Tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo esgotado. Exato, e assim, tem faltado opções no banco, né? Se o Lucas volta, o São Paulo ainda vai ter, pelas minhas contas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desfalques. Mesmo com a volta do Lucas. Mesmo com a volta do Lucas. Entre agora suspensos e contundidos, continuam sendo 9 desfalques. O Lucas ameniza um pouco essa situação, sobretudo no meio para frente, porque as opções têm sido muito poucas no meio para frente, né? Exatamente. Tá ouvindo o barulhinho? Então você falou que são 8 ainda, não é isso? Não, são 9 desfalques, calma. Tem uma questão que é importante, que vai além da volta do Lucas, né? Que é a recuperação relâmpago do Alan Franco. Então, ele está relacionado. Estava preocupado e está relacionado. Deve jogar, inclusive, né? Deve jogar, inclusive, e o Ferreirinho, que tinha sido poupado. Então, essa é uma volta importante, que, em princípio, o time titular, né? Ferreirinha foi poupado contra o Náutico, estava entre os desfalques machucados, e volta a equipe. Mas ainda assim são 9 ausências. Vamos lá. Vamos lá. Suspensos, são os mais fáceis. Enzo Dias e Marcos Antônio. Os dois vinham jogando muito bem, hein, cara? Né? Pois é, essa é uma questão. Os dois suspensos. Vão começar as suspensões no Brasileiro. O Dias é tranquilamente o meu titular da lateral. Então. Além deles, machucados. Henrique do Carmo, rapaz... Luiz Gustavo. Henrique do Carmo, ou ele não joga, ou ele não quer jogar, ou ele fica machucado. São as opções da vida dele, né? E aí o Luca, que atropelou ele lá, não consegue estrear. Ele vai entrar e alguém se machuca. Acontece, não... Exatamente. Foi até objeto do vídeo de bastidores, não sei se você viu, o Lucas tirando o sarro do Luca, que ele não entrou pela segunda vez. Bom, enfim, mas o Luca está relacionado. Bom, isso que eu ia falar, o Luca está relacionado, talvez tenha chance. No lugar do Henrique do Carmo, né? Então, Henrique do Carmo machucado, Luiz Gustavo embolia pulmonar, com uma perspectiva, ele não... O sinal primeiro é esse, ele não considera parar de jogar, ele vive a expectativa de voltar depois do Mundial pós primeira fase do tratamento. Isso também é importante para avisando a temporada. O Caleri com a cirurgia no ligamento cruzado, não joga mais essa temporada. O Igor Vinícius com lombalgia, olha, vou te falar também, Igor Vinícius e Henrique do Carmo. Lombalgia? Também, aí fica difícil. O cara fica 1 ano sem jogar, e joga mal e fica com lombalgia. Exato. O Oscar, em recuperação da contusão muscular, tem ido a campo. Era cogitado para Lima, no Peru, deve ficar mais 1 semana, porque depois de Lima, Peru, é Palmeiras no sintético e o Oscar não vai jogar. Então talvez o Oscar fique para outra semana, Libertad lá na frente, né? E o Pablo Maia e o Arboleda. Esses dois devem ir a Lima, no Peru. O Pablo Maia até surpreendente e o Arboleda. O Arboleda só não foi relacionado para o jogo contra o Fortaleza porque o Alan Franco se recuperou.
Né? Então adiando um pouco, porque os zagueiros estão dando conta do recado, então deixa o Arboleda se curar completamente, né? Mas essa agora, listona que eu te falei são 9, entendeu? 9. Só uma questão agora. Então, considerando que o Igor Vinícius está fora, também não tem reserva para o Cedric, a não ser o Ferrarese. Exato. É isso, né? Então, o que talvez não seja uma linha de 3, então. Então, vamos lá. Esse é um bom ponto. Primeiro, o Cedric renovou o contrato. Exato. Então, ele tem condição legal de jogo. A minha impressão é que, como ele tem jogado seguidamente, vai o Ferrarese de lateral, na linha de 4. E ele vai ficar no banco. A minha impressão é que o Cedric fica no banco e o Ferrarese joga como lateral para o Zubeldia ter alguns caras frescos, né, novos para começar jogando, tipo Ferrarese, Ferreirinha, o Wendel, que jogou meio tempo, o Bobadilha, que deve ser o substituto do Marcos Antônio, para ter um time minimamente saudável para jogar contra o Fortaleza. Tá, então é isso. Quer tentar esboçar aquele time maroto ou não? Vamos lá, eu quero o desafio para você. Rafael. Sim, não sai do time. Cedric. Acabei de falar que deve vir o Ferrarese lateral. Pelo acúmulo de jogos do Cedric. Putz. Ferrarese. Alan Franco. Do outro lado. Sim. E aí, Juan permanece. Permanece. E aí o Wendel, não tem outro. Sim, né? Sim. Já me pega um pouco, pra falar a verdade. Não tem outro? Só você vai falar Patrick, tem o Patrick. Não tem outro, exatamente. Aí, Alisson Bobadilha. Isso. E aí é um ponto. Certo? Aí é um ponto. Porque o Luciano jogou bem. Como? Mais adiantado. Uhum. Será que vai o Luciano de novo atrás? Ou o cara vai entender? Rodriguinho não, né? Não, o Rodriguinho, embora tenha entrado bem, não. A disputa é Alves e Luciano, né? Mas o Alves não joga. Não, o Alves já... o Alves joga. Zoom, garoto. Vem cá, vem. Ó, peraí. Não, tá bom. Desculpa. Pega o vídeo da tabela. Vem cá, ó. Tá bom, é o Alves. Então não tem discussão, é o Alves. Eu imagino que seja o Alves. E o Luciano fique no banco, apesar de ter jogado muito bem, feito os 2 gols contra o Náutico. O Sport. Fortaleza. O Fortaleza é mais forte que o Náutico. Eu acho que o Alves permite o triângulo no meio que o Luciano não permite mais. E é bem possível que a gente veja no banco Luciano e Lucas com os garotos jogando, né? O Alves jogando e o Ferreirão no lado direito. Ferreirão do lado direito. Comando de ataque André Silva. Sim. E na esquerda? Ferreirinho. Aquilo que eu falei, você acha que não dá mesmo, né? Aquilo que você falou, qual é? Com o Luciano de centroavante. Tirando o André Silva? Mas o André Silva perdeu o gol, mas vem jogando muito bem em todas as partidas. Talvez seja jogador... Só tô falando. Poderia ser? Não. Você sabe, a última vez que ele falou não, uma coisa que poderia ser, aconteceu. Que era mas não tinha jogador, né? Luciano no ataque. Não teve o Ferreirinha, né? Mas naquele jogo. Não teve o Ferreirinha. Quem você acha que merece mais? O Luciano ou o André Silva? O André Silva. Pela sequência. Não sei, não. O André Silva foi péssimo. O Luciano não jogou de centroavante nenhuma vez ainda. Sim, tem isso. Né? Então tá, mas fique com essa informação não, com essa sugestão minha. Eu espero que o Luciano um dia consiga jogar de centroavante, é o que eu tô esperando. Da outra vez, o gol que ele fez, o primeiro gol, aliás, os 2 gols, foi um gol de centroavante. Não era de meia, de não sei o quê. Pegou, girou e fez o gol, primeiro gol. Segundo gol, se enfiou entre os zagueiros, deu um toquinho. Não era gol de centroavante? Sim, mas sempre com um centroavante na área ao lado dele, né? Sim, sem dúvida. Enfim, mas fique aí, quem sabe. A grande probabilidade essa é uma curiosidade, não deixa de ser uma curiosidade, é Lucas e Luciano no banco com os meninos jogando. Essa é uma realidade nova. Mas é natural também que seja assim. O Lucas acaba de voltar, o Luciano... A galera vai ter um Luciano se o time não funcionar, você sabe disso, né? Não, mas até aí vai ter um Lucas lá, vai ter um quem vai perder um pouco do Rian, porque o Rian vai ficar em terceiro, né? Sim. É assim, né?
Sim. Agora tá curioso, porque o Ferreirinha a torcida gosta, o Ferreirão a torcida gosta, o Alves a torcida gosta, então não tem... Os caras ganharam pontos, né? Então, mas ganharam pontos, sem dúvida, mas se teve alguém que ganhou ponto na terça-feira, se chama Luciano, né? O cara fez os 2 gols do jogo. Mais entre a gente que vê qualidades nele do que da questão geral. A galera não gostou dele? O cara fez 2 gols? Tem muita gente que não gosta do Luciano, né? Não, eu sei disso, mas a torcida é meio dividida lá. Só quem fala é Luciano é o setor lá da popular, né? O resto do estádio tem uma birra com ele. Faço a pergunta objetiva, né? Se tivesse, em vez do Luciano, o André Silva no campo só, o jogo ia ser 1-0 pro Náutico. Não, depende, né, Tironi? Quem estava no campo contra o Santos e contra o Libertad é o André Silva. Eu tô falando da última impressão. Sim, a última impressão da terça-feira. Foi o jogo do Luciano, foi o melhor em campo. Eu sei, mas a discussão é a seguinte: os jogos mais difíceis, o clássico no Brasileiro e Libertad no Paraguai, quem decidiu foi o André Silva. Tá bom, tá certo. Né? Eu só tô colocando uma questão. Sim, é bom que o Luciano esteja de volta. Porque eu acho que não dá pra... Não, o cara é banco, aí tudo certo e acabou. Eu acho que não dá pra desprezar assim o jogador. Eu sei, eu não tô desprezando, pelo contrário. O que eu tô dizendo é que até o Lucas é banco hoje. Vai ter esse processo com todo mundo, né? Não, o Luciano não é banco porque foi voltando do contusão, é banco porque é banco. Sim. Enfim. E o Fortaleza, esse time encardidíssimo contra o Tricolor, sempre ganha lá. Aconteceu de tudo já, né, com o Fortaleza e São Paulo. O Nicão dá um chute na bola, se machuca, fica 1 ano fora, o Fortaleza ganha o jogo. E por aí vai. Sempre com o goleiro melhor em campo. Já eliminou a gente da Libertadores, já fez tudo. Na Libertadores não, mas... Da Copa do Brasil, Isso. O São Paulo com o Rogério lá ganhava do Fortaleza. Com o Vojvoda lá não ganha. Né? Não lá. No Morumbi também. Perde muitas vezes. Sim, a última vez no Brasileiro perdeu na estreia. Era o Carpini ainda, o técnico. O Zubeldia ainda não recebeu o Fortaleza, mas quando foi lá, perdeu de 1-0 numa falha do Igor Vinícius, pênalti. É encardido. Não vivia um bom momento, mas viveu uma ótima semana, né? Conseguiu arrancar o empate no finalzinho do Retrô lá e ganhou os pontos. Ganhou 3-0 no tapetão do Colo-Colo na Libertadores. Então... Tapetão, dica-se justo, né? Teve uma quebra-pau lá, os caras perderam o mas não era uma garantia. Vitória final de 3-0 no tapetão. O Fortaleza tem um elenco incrivelmente numeroso, né? Ele tem alguns desfalques importantes para a partida. O Tite, aquele zagueiro eterno, está suspenso, foi expulso contra o Sport. Mas daí na zaga o Vojvoda tem o Davi Luiz, o Kusevich, que era do Palmeiras, o Gustavo Mancha, que vem jogando, o Grinho, que é o Gastão Ávila. Ele tem 4 jogadores para substituir o Tite. Pode escolher. Quem está fora também machucado, o Brits, o Moisés, o Tinga e o Diogo Barbosa. Quem deve jogar é o Paul Fernandes, o volante que o Zubeldia queria, ex-Boca. Exato. E na frente tem jogado o Marinho de um lado, eterno Marinho, o Breno Lopes do outro, eterno Breno Lopes, sempre joga bem contra o São Paulo. E tem uma disputa pela vaga de centroavante, porque o elenco é farto. O Lutiero voltou a fazer gol, fez o gol contra o Retrô, e tem o Daverson. Sim. Então ele tem jogador, né? Ele tem bastante jogador. O elenco é gordo, o elenco do Fortaleza. E ele já faz uma coisa que o Rogério fazia, né? Na verdade, não é o Vojvoda, o Fortaleza como clube, o Marcelo Passo continua lá. Ele veio de Recife, onde jogou contra o Retrô, para São Paulo, não voltou para Fortaleza. Então, já que a questão logística facilitada por São Paulo, né? Ele veio, treinou em São Paulo e joga... E daqui de São Paulo ele vai para o compromisso da Libertadores no meio de semana, né? Então ele vai voltar a Fortaleza só lá na frente. E é um adversário chato, mas o São Paulo precisa ganhar esse jogo. De alguma forma precisa ganhar esse jogo para ficar na parte de cima da tabela. Exatamente, porque senão vai entrar outra semana de looping de não serve, é ruim, não sei o que e tal. Precisa ganhar muito. Jogo sexta-noite, vamos ver como é que vai estar de público. Espero que bom. Já tinham vendido quase 30 mil até a sexta, até a quinta-feira. Nada mal, mais do que no Náutico, né? Mas acho que a expectativa é uns 35 mil torcedores, em princípio. Então tá aí, né, galera? Jogo duríssimo hoje aí, São Paulo e Fortaleza. São Paulo, ultimamente, não vem ganhando do Fortaleza nem em casa e nem fora. Então vai ser um jogo duro no Morumbi, 35 a 40 mil torcedores.
hoje, né? Podia ser mais, mas sexta-feira, 9h30 da noite. O São Paulo teve que adiantar esse jogo, né? Não, atrasar esse jogo pra sexta, porque terça-feira tem Libertadores. Então, ficou na sexta, jogo duro. Lucas e Alan Franco de volta. Isso é importante, né? O Lucas vai entrar no segundo tempo, provavelmente, né? Então, o Alan Franco já foi relacionado, o Ferreirinha também foi relacionado. Então, alguns jogadores já vêm voltando aí. Pablo Maia e Luiz Gustavo, talvez. Ele falou Luiz Gustavo, eu acho, né? Ou Arboleda já volta já na próxima semana. Pablo Maia e Arboleda. Então, Oscar vai ficar só daqui a 2 semanas. Então, mas tá voltando, né? Pouco a pouco os jogadores vêm voltando. Isso é importante pra gente voltar ao time titular mesmo, que é um time fortíssimo. A gente sabe disso, que os 11 titulares de São Paulo, quando é titular, é muito forte. Mas vai ser jogo duro hoje. Então comenta aí o que você achou da escalação, da provável escalação aí que o Arnaldo Tironi esboçou aí, nesse react aí. Se inscreve no canal, galera, deixa o like, não esquece de se inscrever também. Se inscrever e deixar o like, que é muito importante também pra chegar pra mais São Paulo. Tá chegando pra mais São Paulo, estamos crescendo aí o canal. E muito obrigado por isso, valeu? Não esquece pra Band Sport, para o canal Arnaldo Tironi, link aqui na descrição do canal do Arnaldo Tironi, valeu?